Ninguém sabia exatamente quando a fábrica parou. Foi fechando aos poucos. Primeiro um turno a menos, depois metade das máquinas desligadas, até que um dia os portões enferrujados simplesmente não abriram mais. O bairro seguiu vivendo em volta, a poeira cobrindo a fachada de tijolo e os vidros quebrados como quem cobre um corpo com lençol para fingir que não dói. Bruno sabia da existência do lugar desde pequeno. Cresceu ouvindo histórias sobre o tempo em que o apito da fábrica marcava o ritmo da rua, quando gente saía de macacão azul, rindo e reclamando de salário ao mesmo tempo. Para ele, tudo isso era só passado. A fábrica, na memória dele, já nascera morta. Um bloco imenso de concreto e ferro, apodrecendo devagar atrás de um muro pichado. Aos 12 anos, Bruno não tinha exatamente para onde voltar no fim do dia. A casa onde nasceu ficava em uma viela estreita, paredes de reboco gasto, telha quebrada aqui e ali. Depois que a mãe se foi e o pai se entregou de vez à garrafa, o lugar virou mais depósito de tristezas do que lar. Com o tempo, ele foi ficando mais na rua do que dentro. Ninguém sentiu falta. Naquela tarde ele caminhava sem rumo claro, mochila leve nas costas, estômago roncando mais por hábito do que por surpresa. As aulas tinham sido um borrão qualquer. Palavras no quadro, professores cansados, colegas rindo de piada besta. Ele mal lembrava o que tinha copiado. O que lembrava bem era o incômodo constante de não pertencer a lugar nenhum. Nem na escola, nem na rua, nem na própria casa. Quando passou em frente à fábrica, algo estava diferente. O muro continuava o mesmo. Grafites sobrepostos, anúncios velhos, colados e meio arrancados. As janelas altas ainda exibiam vidros rachados. Mas o portão lateral, aquele de chapa metálica onde diziam apenas funcionários passavam, não estava totalmente fechado. Uma fresta estreita deixava ver um pouco da penumbra lá dentro. Bruno parou. Olhou para a rua à volta. Poucas pessoas, alguns carros velhos passando, uma senhora carregando sacolas. Ninguém parecia ter notado a abertura. O vento passava pela fresta, fazendo a chapa vibrar de leve, rangendo como se a própria estrutura reclamasse daquela brecha. Por trás do portão, ele conseguia ver apenas poucos metros à frente. Piso de concreto rachado, trilhos de carrinho de carga, um pedaço de parede descascada. O cheiro que escapava era de ferrugem, óleo velho e poeira antiga. Não era exatamente convidativo, mas era diferente do cheiro de casa. Bruno encostou a mão no metal frio. Empurrou um pouco. O portão cedeu com resistência, como se não fosse aberto há anos. O coração acelerou sem motivo claro, ou talvez por motivos demais. Pensando bem, fazia tempo que algo não parecia realmente novo na vida dele. Ficar do lado de fora significava continuar repetindo o trajeto de sempre. Rua, padaria onde às vezes ganhava pão que ia para o lixo, praça com banco duro e gente que olhava de lado. Entrar significava o quê? Talvez só mais poeira, talvez perigo, talvez nada. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro metálico ficar mais forte, e pensou que não tinha tanto a perder assim. Ajustou a alça da mochila no ombro e escorregou pelo vão, empurrando o portão só o suficiente para passar. Quando entrou, puxou de leve para que quase fechasse atrás dele, deixando apenas um filete de luz da rua marcar o contorno. Lá dentro, a primeira sensação foi de tamanho. A nave principal da fábrica se abria como uma catedral de ferro e concreto. Colunas altas, vigas cruzadas no teto, clarabóias quebradas, deixando entrar faixas de luz pálida. Partículas de poeira dançavam no ar, visíveis nos feixes, como se o lugar tivesse guardado o próprio tempo lá dentro. Bruno deu alguns passos, o som dos tênis ecoando num vazio que parecia maior do que o espaço real. O ar era pesado, cheirando a um passado que ele não tinha vivido. Em alguns pontos, máquinas enferrujadas ainda ocupavam o chão. Prensas, esteiras, montes de sucata empilhada. Em outros, apenas chão limpo demais, como se alguém tivesse levado tudo embora às pressas. Isso aqui podia ser outra vida, pensou, imaginando por um segundo como teria sido se o pai ainda trabalhasse ali, chegando em casa suado, reclamando, mas com algum dinheiro no bolso. A fantasia durou pouco. A realidade
Tinha o péssimo hábito de não acompanhar o roteiro. Quanto mais avançava, mais a luz da rua ficava para trás. O interior da fábrica se dividia em setores: área principal, corredores laterais, salas menores com portas metálicas, algumas arrancadas, outras trancadas. Bruno andava como quem explora ruína em jogo de videogame emprestado. Curioso, mas sempre pronto para correr se algo pulasse na frente. Foi então que viu a porta. Não era igual às outras. Fica num recorte no fundo do galpão, isolada, sem janela por perto. Diferente da ferrugem dominante, essa porta tinha um metal mais escuro, com um retângulo de vidro pequeno no alto, coberto por uma película opaca. O que realmente chamava a atenção, porém, era o fato de estar entreaberta. Não muito, uma fenda só como a do portão, mas suficiente para deixar escapar algo. Luz. Não a luz fria de dia cinzento filtrada por vidro quebrado. A luz que saía dali era quente, amarelada, quase laranja, como de lâmpada forte ou fogo controlado. Um brilho firme, que cortava a penumbra em volta e desenhava no chão uma faixa clara. Bruno parou de novo. O pensamento lógico gritou: alguém está aí dentro. Quem exatamente estaria usando uma porta interna de uma fábrica abandonada, com luz acesa? Morador de rua? Gente escondendo coisa errada? Guardas que ninguém sabia que existiam? Ou talvez uma parte dele sussurrou algo completamente diferente. Ele deu 2 passos em direção à porta. A cada passo, a faixa de luz no chão se alargava. O coração batia rápido demais para o ritmo normal. A fábrica parecia prender o fôlego com ele. Quando chegou perto o suficiente, conseguiu ouvir. Um som baixíssimo, difícil de identificar no início. Não era voz nem máquina nem rádio. Era mais um zumbido constante, quase como o som distante de uma multidão atrás de parede grossa, ou como eletricidade correndo em fio antigo. Encostou a mão na superfície fria da porta. O metal vibrava levemente, como se algo lá dentro estivesse vivo ou ligado. Por um instante, pensou seriamente em voltar. Podia sair, fingir que nunca tinha visto nada, voltar para o mundo conhecido, por pior que fosse. Mas, de novo, a pergunta: voltar para quê? Às vezes, o perigo é a única coisa que parece diferente o bastante para valer o risco. Bruno respirou fundo, empurrou a porta com cuidado e atravessou. Naquele segundo, tudo mudou. A primeira coisa que Bruno sentiu foi calor. Não o calor abafado de galpão fechado no verão, mas algo diferente, seco, limpo, quase artificial. Como se tivesse saído de um porão úmido direto para dentro de uma estufa controlada. O ar tinha cheiro estranho também. Metal limpo, plástico novo, um toque químico suave que não conseguia identificar. Piscou várias vezes, deixando os olhos se ajustarem. A luz vinha de lâmpadas fluorescentes, instaladas no teto. Teto baixo, bem diferente do galpão gigante lá fora. As paredes não eram de tijolo exposto e descascado. Eram lisas, pintadas de branco, com algumas manchas de umidade aqui e ali, mas surpreendentemente conservadas para um lugar que deveria estar morto há anos. Ele estava em um corredor, não muito largo, talvez 3 metros de largura, estendendo-se para frente por uns 20 metros antes de virar à esquerda. O chão era de cimento polido, limpo demais. Nada de poeira acumulada, nada de entulho. Alguém cuidava daquilo, ou usava, recentemente. Bruno virou-se rapidamente para olhar a porta por onde tinha entrado. Do lado de dentro, ela continuava sendo apenas uma porta metálica comum, com a mesma maçaneta simples. Mas havia um detalhe novo, uma trava manual do lado interno, deslizante, enferrujada, mas funcional. Alguém podia trancar por dentro se quisesse. O zumbido que ouvira do lado de fora agora era mais claro. Vinha de algum lugar à frente, no fundo do corredor, e soava como transformador elétrico trabalhando ou gerador a diesel funcionando a meia carga. Som constante, monótono, quase hipnótico. Ele hesitou. A porta ainda estava ali, a poucos passos. Podia sair. Mas a curiosidade, ou talvez teimosia, ou talvez só o cansaço de nunca saber de nada, fez ele dar o primeiro passo corredor adentro. Depois o segundo. Terceiro. À esquerda e à direita havia portas.
4 ao todo antes da curva. 2 de cada lado, todas fechadas. Cada uma tinha uma placa pequena de metal parafusada no centro, com números e letras desbotadas. Sala A2, Depósito 3, Manutenção. Placas antigas, de quando a fábrica funcionava, mas as portas não pareciam tão velhas. Tinham sido repintadas ou trocadas. Bruno parou na frente da primeira porta à direita. Sala A2. Encostou o ouvido no metal. Silêncio. Nenhum som além do zumbido de fundo. Testou a maçaneta devagar, girando milímetro por milímetro para não fazer barulho. Trancada. Tentou a seguinte. Também trancada. A terceira idem. Só restava a última antes da curva, do lado esquerdo, com a placa Manutenção. Quando segurou a maçaneta dessa, sentiu que cedia. Girou até o fim, empurrou com cuidado. A porta se abriu sem ranger. Lá dentro, uma sala pequena, talvez 4 metros quadrados. Prateleiras metálicas nas paredes, cheias de ferramentas organizadas. Chaves inglesas, alicates, rolos de fita isolante, caixas de parafusos. Tudo velho, mas funcional. No canto, uma bancada de madeira com morsa presa. E sobre ela, um caderno de capa dura preta, meio aberto. Bruno entrou devagar, deixando a porta entreaberta atrás de si. Aproximou-se da bancada e olhou o caderno. As páginas estavam preenchidas com caligrafia apertada, quase ilegível. Não eram anotações técnicas. Eram relatos, diário. Ele pegou com cuidado e leu alguns trechos em voz baixa, sussurrando para si mesmo. Dia 47. Chegaram mais 3. Não perguntei de onde. Melhor não saber. O homem do caminhão deixou as caixas e foi embora. Eles ficam no setor B até alguém buscar. Sempre alguém busca. Sempre de noite. Bruno franziu a testa. Virou a página. Dia 53. O gerador falhou de novo. Tive que consertar sozinho. Se parar, eles vão saber que tem problema aqui. E problema atrai atenção. Atenção é a última coisa que a gente pode ter. Mais para frente. Dia 61. Ouvi barulho no galpão principal. Alguém entrou pelo portão lateral. Fiquei quieto. Não desceram até aqui. Mas um dia vão. E aí o quê? Fecho tudo? Finjo que não existe? Ou resolvo do jeito que eles resolvem? Bruno sentiu um frio subir pela espinha. Eles. O texto falava de eles, como se fosse óbvio quem eram. E falava de resolver do jeito que eles resolvem, com uma naturalidade que não prometia nada bom. Ele fechou o caderno devagar e colocou de volta no lugar exatamente como estava. O coração batia mais rápido agora. A sala de manutenção de repente parecia pequena demais, apertada, perigosa. Saiu rápido, puxando a porta até fechar com um clique suave. Voltou ao corredor. O zumbido continuava, imperturbável. Bruno respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Alguém usava aquele subsolo da fábrica. Alguém guardava caixas. Alguém consertava gerador para manter tudo funcionando. E esse alguém tinha medo de ser descoberto, mas também tinha medo de quem mandava. Ele olhou para a curva do corredor à frente. A luz continuava acesa lá adiante, e o zumbido vinha daquela direção. Lógica dizia, saía agora, mas a mesma teimosia de sempre empurrou ele para frente. Só mais um pouco. Só para saber. Virou a esquina devagar, colado na parede. O corredor seguia por mais uns 10 metros e terminava em uma porta dupla, de metal, com visor retangular de vidro reforçado. Através do vidro, conseguia ver luz intensa e movimento de sombras. Algo, ou alguém, estava lá dentro. Bruno se aproximou centímetro a centímetro, tentando não fazer barulho. Quando chegou perto o suficiente, espiou pelo visor. Do outro lado, uma sala grande, bem maior que o corredor. Parecia a antiga sala de controle da fábrica, com painéis elétricos na parede, canos expostos no teto, mesas metálicas espalhadas. Mas agora, tudo tinha sido reaproveitado. Sobre as mesas, caixas de papelão empilhadas, algumas abertas mostrando pacotes plásticos hermeticamente selados. Não conseguia ver o conteúdo, mas a forma como estavam organizados, fileiras perfeitas, etiquetas coladas, indicava sistema, não bagunça. E tinha gente, 2 homens,
Um mais velho, talvez 50 anos, cabelo grisalho, macacão azul igual aos que operários usavam antigamente. O outro mais jovem, uns 20 e poucos, moletom preto, boné virado para trás. Conversavam baixo enquanto verificavam as caixas, conferindo algo em uma prancheta. Bruno prendeu a respiração. Não conseguia ouvir o que falavam através da porta, mas a linguagem corporal era clara. Rotina. Eles sabiam exatamente o que faziam. Não eram invasores como ele. Eram parte do esquema. O homem mais velho se virou de repente, olhando diretamente para a porta. Bruno se jogou para o lado, colado na parede ao lado do visor, o coração quase saindo pela boca. Ficou imóvel, contando os segundos. 10, 20, 30. Nenhum som de porta abrindo. Nenhum grito. Nenhum passo. Arriscou olhar de novo. Só um segundo. O homem tinha voltado a conferir a prancheta. Talvez não tivesse visto nada. Talvez tivesse visto, mas ignorado, achando que era sombra. Ou talvez estivesse esperando Bruno dar mais um passo errado. Ele recuou devagar, de costas, sem tirar os olhos da porta dupla. Quando chegou na curva do corredor, virou e caminhou rápido. Mas não correndo, porque corrida faz barulho, de volta para a porta de saída. Passou pelas salas trancadas, passou pela sala de manutenção, chegou na porta por onde tinha entrado. Segurou a maçaneta, girou e empurrou. Nada. Empurrou de novo, mais forte. A porta não se mexeu. Olhou para cima. A trava manual que vira antes agora estava travada. Do lado de dentro, sim, mas travada. E ele não tinha travado. O que significava que alguém tinha trancado, enquanto ele estava lá dentro explorando. O pânico subiu rápido, quente, apertando o peito. Bruno puxou a trava com força, destravou, empurrou a porta. Dessa vez ela cedeu, abrindo para o galpão escuro lá fora. Ele atravessou sem olhar para trás, sem pensar, só reagindo. Correu pelo galpão principal, desviando de pilares, tropeçando em trilhos, até chegar no portão lateral por onde tinha entrado. Empurrou a chapa metálica, que agora parecia pesada demais, e escorregou para fora, para a rua. A luz do fim de tarde o cegou por um segundo. O som dos carros, das pessoas, da cidade, voltou de repente, alto demais depois do silêncio sufocante lá dentro. Bruno encostou no muro, tentando recuperar o fôlego, o corpo tremendo. Olhou para trás. O portão tinha se fechado sozinho, ou alguém fechou. A fábrica continuava ali, inerte, morta para o mundo. Mas ele sabia agora que não estava morta. Estava apenas fingindo. E pior, agora eles sabiam que alguém tinha entrado. Talvez até soubessem quem. Bruno ajeitou a mochila, ainda tremendo, e começou a caminhar, rápido, longe dali. Mas a cada passo, a mesma pergunta martelava na cabeça. O que estava acontecendo naquela fábrica? E o que ele tinha acabado de se meter? Bruno não dormiu direito aquela noite. Ficou deitado no colchão fino jogado no canto do quarto pequeno, ouvindo o pai ressonar bêbado na sala e revivendo cada segundo dentro da fábrica. A porta trancada, o caderno com anotações misteriosas, os dois homens organizando caixas como se fosse trabalho comum de fim de tarde, e principalmente a sensação gelada de que alguém sabia que ele tinha estado lá. Tentou se convencer de que estava exagerando. Ninguém me viu entrar. Ninguém sabe quem sou. Eu só olhei e saí. Mas a trava que não estava lá quando entrou e que de repente apareceu travada, aquilo não era coincidência. Aquilo era aviso, ou teste, ou pior. Quando o sol finalmente nasceu, fraco e sem vontade, Bruno levantou cansado, pegou a mochila e saiu antes que o pai acordasse. Não havia café, de qualquer forma, nem conversa que valesse a pena. Na escola, passou o dia inteiro distraído. As aulas eram só ruído de fundo. Professores falavam de coisas que pareciam de outro planeta. Fórmulas, datas históricas, regras gramaticais. Enquanto isso, ele só conseguia pensar nas caixas empilhadas, no caderno rabiscado, no zumbido do gerador escondido. No intervalo, sentou sozinho no fundo do pátio, longe do grupo que jogava bola, longe das meninas que riam alto demais. Mordeu o pão seco que trouxera e tentou montar as peças do quebra-cabeça na cabeça.
Alguém usava a fábrica para guardar algo ilegal. Drogas, contrabando, mercadoria roubada. O caderno falava de caixas que chegam, de gente que busca de noite, de não atrair atenção. Era óbvio que não era operação legal. E pelos cuidados, gerador funcionando, portas trancadas, rotina organizada, era óbvio que tinha gente grande por trás. Mas por que ninguém denunciava? Por que a polícia não sabia? Ou sabiam e fingiam não saber? Bruno mordeu o lábio. Já tinha ouvido histórias. Todo mundo que crescia em bairro como o dele já tinha ouvido. Gente que denunciava coisa errada e do nada sumia. Ou aparecia espancada em beco. Ou a casa pegava fogo acidentalmente. Polícia nem sempre era a solução. Às vezes, era parte do problema. Ele balançou a cabeça tentando espantar os pensamentos. Não é meu problema. Eu só entrei sem querer. Não vou voltar. Acabou. Mas quanto mais tentava esquecer, mais o assunto grudava. Como ferida que coça, quanto mais ignora, mais incomoda. Depois da aula, ao invés de ir direto para casa, Bruno fez um caminho diferente. Passou por ruas que normalmente evitava, deu volta grande, só para não passar perto da fábrica. Mas, sem perceber direito como, acabou parando a 2 quarteirões de distância, escondido atrás de um muro baixo, olhando para o prédio de longe. A fachada de tijolo sujo continuava igual. O portão lateral, fechado. Nenhum sinal de movimento. Apenas mais um prédio velho esperando demolição ou milagre. Estava prestes a ir embora quando viu. Um caminhão pequeno, tipo baú branco e sem identificação, virou a esquina devagar e parou bem em frente ao portão principal da fábrica. Não o lateral que Bruno usara, mas o portão grande de ferro que dava para a rua principal. 2 homens desceram da cabine. Um deles bateu 3 vezes na chapa do portão, pausa, depois mais 2. Código. Segundos depois, o portão começou a se abrir por dentro, rangendo alto. Bruno se encolheu mais atrás do muro, espiando só com um olho. O caminhão entrou devagar. O portão se fechou logo atrás. Tudo rápido, discreto. Quem não estivesse prestando atenção nem notaria. Mas Bruno notou. E agora tinha certeza absoluta. Aquilo não era lugar abandonado. Era ponto ativo, operação funcionando. Ele ficou ali escondido por mais uns 20 minutos, o coração batendo descompassado. Nada mais aconteceu. O portão continuou fechado. A rua, vazia. O mundo, indiferente. Quando finalmente se convenceu de que não ia haver mais nada, levantou e começou a se afastar. Foi então que sentiu alguém observando. Virou-se rápido. Do outro lado da rua, encostado em um poste, um homem o encarava. Não era velho nem jovem, talvez 30 e poucos anos. Jaqueta de couro escura, boné puxado para frente, mãos nos bolsos. Não estava fazendo nada de errado, apenas parado, olhando. Os olhos dos dois se encontraram por um segundo. Bruno sentiu o estômago revirar. Era um dos homens que vira lá dentro. Não o do macacão nem o do moletom, mas tinha mais gente. Claro que tinha. E esse estava do lado de fora, vigiando. Ou pior, seguindo. Ele engoliu seco, desviou o olhar e começou a andar, rápido, sem correr. Correr é admitir medo. Correr é chamar atenção. Mas cada fibra do corpo gritava para disparar. Virou na primeira esquina, depois na segunda. Olhou para trás disfarçadamente. O homem não estava seguindo. Pelo menos não de forma óbvia. Mas a mensagem tinha sido passada. Eu te vi. Eu sei que você estava olhando. Cuidado. Bruno finalmente correu. Não ligou mais para disfarce. Apenas correu cortando ruas, entrando em beco, até chegar em área mais movimentada, com gente, lojas abertas, barulho. Só então parou ofegante, encostado na parede de um mercadinho. O dono olhou de cara feia. Ô moleque, não fica aí parado atrapalhando. Compra ou sai. Bruno murmurou desculpa e saiu andando. Mais devagar agora. O pânico ia baixando, mas o medo continuava. Medo real. Medo com nome e rosto. Chegou em casa quando já estava escurecendo. O pai estava onde sempre estava. No sofá, garrafa ao lado, televisão ligada em volume alto mostrando programa qualquer. Nem levantou os olhos quando o filho entrou. Bruno trancou-se no quarto e sentou no colchão abraçando os joelhos. Tinha que decidir. Ou deixava quieto,
fingia que nunca viu nada, rezava para que esquecessem dele. Ou fazia alguma coisa. Mas o quê? Denunciar para quem? Polícia local podia estar envolvida. Assistente social não ligava para a história de menino favelado falando de fábrica misteriosa. Diretor de escola riria da cara dele. Ficou horas assim, pensando em círculos, até o cansaço vencer e o sono chegar, pesado e cheio de sonhos ruins. No dia seguinte, na escola, Bruno mal conseguia prestar atenção de novo, mas dessa vez, algo diferente aconteceu. No meio da aula de história, a diretora entrou na sala acompanhada de uma mulher que ele nunca tinha visto. 30 e poucos anos, calça jeans, blusa simples, pasta debaixo do braço. Rosto cansado, mas atento. Pessoal, atenção, a diretora anunciou. Essa é a doutora Renata da Defensoria Pública. Ela vai fazer umas entrevistas rápidas com alguns de vocês sobre segurança no bairro, projeto novo do governo. Quem for chamado não precisa ter medo, é só conversa. Bruno sentiu um aperto. Defensoria Pública. Gente que ajudava quem não tinha advogado. Gente que, diziam às vezes, realmente se importava. A mulher, Renata, passou os olhos pela sala e começou a chamar nomes de uma lista. 4, 5 estudantes. No sexto nome, chamou Bruno Cardoso. Ele gelou. Não tinha feito nada. Por que o chamariam logo ele? Levantou devagar, pegou a mochila por hábito e seguiu os outros até uma sala pequena ao lado da diretoria. Renata entrevistou cada um separadamente. Quando chegou a vez de Bruno, ela apontou a cadeira de plástico na frente dela. Senta, Bruno. Relaxa. Não é interrogatório. Ele sentou, tenso. Ela folheou uns papéis, depois olhou para ele. Diz aqui que você tem 12 anos, mora com o pai, mãe falecida. Frequência escolar irregular. Algumas faltas. Nenhuma ocorrência grave. Pausa. Tá tudo bem em casa? Tá. Ele mentiu automaticamente. Ela não pareceu acreditar, mas não insistiu. E no bairro? Você se sente seguro andando na rua? Ele deu de ombros. Depende da rua. Tem lugares que você evita? Bruno hesitou. Pensou rápido. Aquela era uma chance. Pequena, talvez inútil, mas chance. Tem, disse devagar. Tem uma fábrica velha, fechada. Pelo menos era para estar fechada. Renata levantou os olhos dos papéis. Atenção real agora. Fechada, mas tem gente lá dentro. Ele soltou, baixo. Usando, guardando coisa. Caminhão entrando. Gente vigiando. Ela largou a caneta. Você viu isso? Quando? Anteontem. E ontem de novo. Você entrou na fábrica? Ele mordeu o lábio. Assentiu. E viu o que lá dentro? Bruno contou. Não tudo. Omitiu o caderno por instinto de proteção, mas contou das portas trancadas, da sala com caixas, dos 2 homens, do gerador funcionando, e contou do homem que o observara na rua. Renata ouvia sem interromper. Quando ele terminou, ela anotou algumas coisas rapidamente. Fono, isso que você está me contando é sério. Se for verdade, é crime organizado. Pode ser tráfico, contrabando, receptação, qualquer coisa. E é perigoso. Olhou nos olhos dele. Você contou para mais alguém? Ele balançou a cabeça. Por quê? Porque ninguém acredita em moleque, ele disse, a voz saindo mais amarga do que pretendia. Ela respirou fundo. Eu acredito. E vou verificar. Mas você, apontou firme, não volta lá. Nunca mais. Entendeu? Gente que faz esse tipo de coisa não brinca. Eu sei. E se alguém vier falar com você, ameaçar, qualquer coisa, você me liga. Escreveu um número em um papel e entregou. Esse é meu celular. Qualquer hora. Bruno pegou o papel, dobrou e guardou no bolso. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com alívio. Alguém tinha ouvido. Alguém ia fazer alguma coisa. Talvez. Mas quando saiu da sala e voltou para a aula, o medo ainda estava lá. Porque contar era só o primeiro passo. E os próximos, ele sabia, seriam bem mais perigosos. Os dias seguintes foram estranhos. Bruno voltou à rotina. Escola, casa, rua. Mas tudo parecia diferente agora, como se estivesse vendo o mundo através de vidro embaçado. Cada esquina podia esconder alguém vigiando.
Cada carro parado podia estar esperando ele. Cada olhar de estranho na rua pesava. Renata não deu notícias imediatas. Bruno não sabia se isso era bom ou ruim. Talvez ela estivesse investigando em silêncio. Ou talvez tivesse arquivado como mais uma história de menino com imaginação fértil. Ele tentava não pensar muito, mas o papel com o número dela ficava dobrado no bolso, sendo tocado dezenas de vezes por dia, só para ter certeza de que ainda estava lá. A fábrica continuava ali, silenciosa, como sempre estivera. Bruno passou por ela uma vez, só uma, porque não conseguiu evitar o caminho. E tudo parecia igual: portão fechado, vidros quebrados, fachada suja. Nada que indicasse movimento. Mas ele sabia que era só fachada. Por dentro, a engrenagem girava. Foi no quarto dia após a conversa com Renata que as coisas começaram a esquentar. Bruno estava voltando da escola, cortando caminho por uma rua paralela menos movimentada, quando viu o carro. Um sedã escuro, vidros fumê, parado alguns metros à frente. Motor desligado, ninguém saindo. Mas a sensação era clara. Alguém estava ali dentro, esperando. Ele diminuiu o passo, o corpo inteiro em alerta. Podia virar e ir por outro caminho. Mas isso significava dar volta grande, passar por lugar ainda mais vazio. Ou podia seguir em frente, fingindo que não tinha visto nada, e torcer para estar exagerando. Escolheu seguir. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando passou ao lado do carro, olhou de relance. Não conseguiu ver através do vidro escuro, mas sentiu olhos fixos nele. Acelerou o passo sem correr. 10 metros. 20 e 50. O carro não se mexeu. Quando virou a esquina, finalmente permitiu-se olhar para trás. O carro continuava parado. Ninguém desceu. Ninguém o seguiu. Mas a mensagem estava clara. A gente sabe quem você é. A gente sabe onde você anda. Bruno chegou em casa com as mãos tremendo. Foi direto para o quarto, trancou a porta fina que mal segurava nada e pegou o papel com o número de Renata. Ficou olhando para ele por minutos inteiros, debatendo internamente. Ligar significava admitir medo. Significava pedir ajuda. Significava depender de adulto. Mas ficar quieto significava estar sozinho. Pegou o celular velho que usava, daqueles com teclado físico, tela pequena, plano pré-pago quase sempre sem crédito. Tinha sobrado um pouco, suficiente para uma ligação. Discou o número. Tocou 3 vezes antes de atender. Alô, Renata? Quem fala? Bruno. Da escola. Aquele da fábrica. Pausa curta. A voz dela mudou, ficou mais focada. Tá, Bruno, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Acho que sim, ele disse, a voz saindo mais baixa do que queria. Tem um carro me seguindo. Ou, não seguindo exatamente, mas esperando, olhando. Onde você tá agora? Em casa. Sozinho? Meu pai tá aqui, mas... Bruno olhou para a porta fechada, ouvindo o som da TV alta lá fora. Ele não ajuda muito. Renata suspirou do outro lado. Escuta, você fez a coisa certa me ligando. A gente já começou a investigar o que você contou. Polícia Federal foi acionada. Eles vão verificar a fábrica, mas essas coisas levam tempo. Tem que montar operação, conseguir mandado, reunir equipe. Pausa. Enquanto isso, você precisa ficar seguro. Como? Evita andar sozinho. Fica em lugares com gente. Se vir o carro de novo, anota a placa se conseguir. E me liga imediatamente. Tá, ele disse, mas não soava muito convencido. Bruno, eu sei que é difícil. Mas você foi corajoso ao falar. Agora a gente só precisa de um pouco mais de tempo. Aguenta firme, tá? Ele murmurou que sim e desligou. Ficou sentado no colchão, olhando para o celular na mão. Aguenta firme. Fácil falar. 2 dias depois, a fábrica explodiu. Não literalmente, mas explodiu em movimento. Bruno acordou com barulho de sirene. Não uma, várias. Levantou correndo até a janela do quarto e viu luzes azuis e vermelhas cortando a rua, vindo da direção da fábrica. Carros da polícia, vans, até caminhão com equipamento. Sem pensar direito, vestiu a primeira roupa que achou, calçou os tênis e saiu correndo. O pai nem notou,
desmaiado no sofá como sempre. A rua perto da fábrica estava bloqueada, fita amarela esticada entre postes, policiais impedindo gente de passar. Um grupo de curiosos se aglomerava tentando ver o que estava acontecendo. Bruno se misturou a eles, ouvindo os pedaços de conversa. Operação grande. Federal, não é local não. Cá se prenderam um monte anti-Samd. Tinha droga? Arma? Dizem que tinha caminhão dentro cheio de coisa roubada. Bruno se aproximou da fita, tentando ver melhor. Através da abertura do portão principal, agora escancarado, arrombado, via movimento de gente uniformizada entrando e saindo, carregando caixas, tirando fotos, anotando coisas. E então viu Renata. Ela estava do lado de dentro, conversando com um policial federal, apontando para algo e fazendo anotações. Quando virou o rosto e varreu os olhos pela multidão do lado de fora, os olhos dela cruzaram com os de Bruno. Ela não sorriu, mas fez um aceno discreto com a cabeça. Deu certo. Você ajudou. Bruno sentiu o peito apertar. Não sabia se era alívio, orgulho ou medo do que viria depois. Talvez os três. Ficou ali por quase 1 hora, vendo o vai e vem. Em certo momento, 4 homens foram levados algemados para dentro de viaturas. Bruno reconheceu 2, o do macacão e o do moletom que tinha visto naquela sala no fundo. Os outros 2 eram desconhecidos. A multidão murmurava, alguns aplaudindo, outros em silêncio tenso. Em bairro como aquele, nunca dá para saber quem torce para qual lado. Quando a movimentação começou a diminuir e a polícia passou a dispersar os curiosos, Bruno se afastou. Caminhava de volta para casa quando ouviu passos rápidos atrás dele. Virou-se, alerta. Era Renata. Bruno, espera! Ela chamou um pouco ofegante. Ele parou. Ela se aproximou, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém prestava atenção demais e falou baixo. Você viu? A gente pegou. Tinha tudo lá dentro. Medicamentos contrabandeados, eletrônicos roubados, até peças de carro com numeração raspada. Operação grande. 3 estados envolvidos. Bruno assentiu, ainda processando. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Ela continuou, o tom ficando mais sério. Prendemos 4 hoje, mas a investigação mostrou que tem mais gente envolvida. Gente que não estava lá dentro. Gente que financiava, que comprava, que transportava. E daí? Ele perguntou, já sentindo onde aquilo ia dar. E daí que eles vão querer saber quem denunciou. Já devem estar procurando. Ela colocou a mão no ombro dele, firme. Por isso vou te colocar em proteção temporária. Não é abrigo comum. É programa específico para testemunhas. Lugar seguro longe daqui até a poeira abaixar. Bruno deu um passo para trás. Proteção, tipo, sair de casa? Temporário. Até termos certeza de que você não corre risco. E meu pai? Renata hesitou. Seu pai, a gente pode incluir se ele quiser. Mas Bruno, entre nós, ele está em condições de te proteger? O silêncio foi resposta suficiente. Olha, ela continuou mais suave agora. Eu sei que é assustador, mas você fez a coisa certa. Você ajudou a tirar criminosos da rua. Literalmente salvou gente que seria prejudicada pelo que eles vendiam. Pausa. Mas fazer a coisa certa às vezes tem preço, e o preço agora é se proteger. Bruno olhou para o chão, para os tênis gastos, para a rua conhecida demais. Aquele bairro era ruim, a casa pior ainda. Mas era o que ele conhecia. Sair significava desconhecido total. Eu tenho escolha? Perguntou baixo. Sempre tem, Renata respondeu. Mas algumas escolhas são entre ruim e pior. Ele respirou fundo. Quando? Hoje à noite vou mandar buscar você. Bruno assentiu, mudo. Renata apertou o ombro dele mais uma vez, depois se afastou, voltando para o bloqueio policial. Bruno ficou parado ali, sozinho no meio da rua, ouvindo o barulho distante das sirenes e pensando em como, 3 dias atrás, ele era só mais um menino invisível tentando sobreviver. Agora era testemunha, protegida, alvo. E a porta da fábrica, que ele atravessara sem pensar, tinha mudado tudo, exatamente como dissera no começo. Só não imaginava que mudar significaria ter que desaparecer. A van que veio buscar Bruno não tinha identificação. Era branca, comum, do tipo que passa despercebida em qualquer rua. 2 agentes desceram, um homem e uma mulher, ambos de civil,
mas com aquela postura inconfundível de quem carrega a arma escondida e sabe usar. Renata estava com eles. Subiu até o apartamento apertado onde Bruno morava. Bateu na porta e esperou. O pai abriu, olhos vermelhos, hálito azedo, expressão de quem foi acordado e não gostou. "O quê?" resmungou. "Senhor Cardoso, sou da Defensoria Pública. A gente precisa levar o Bruno por uns dias. Ele está em situação de risco por ter testemunhado atividade criminosa. É proteção temporária, prevista em lei. O senhor pode vir junto se quiser." O pai olhou para o filho, depois para Renata, depois para os 2 agentes atrás dela. Demorou um tempo processando, ou tentando processar através da névoa alcoólica. "Risco? Que risco? Ele é só um moleque." "Exatamente por isso precisa ser protegido." Renata insistiu, paciente, mas firme. O homem balançou a cabeça, cansado. "Faz o que quiser, eu não vou sair daqui." Olhou para Bruno. "Se quiser ir, vai." Não havia carinho, nem preocupação, apenas indiferença. Bruno não esperava diferente, mas doeu do mesmo jeito. Pegou a mochila que já tinha preparado, 2 mudas de roupa, o celular velho, um caderno amassado e uma caneta. Mais nada. Não tinha mais nada que valesse levar. Saiu sem olhar para trás. A van rodou por quase 1 hora saindo do bairro, atravessando a cidade, seguindo para uma região que Bruno não conhecia. Subúrbio mais afastado, casas menores, ruas mais arborizadas. Eventualmente pararam em frente a um sobrado simples, cercado por muro baixo, portão de ferro. Parecia casa comum, mas tinha câmera na entrada e grade reforçada nas janelas. "É aqui", Renata disse, descendo com ele. Entraram. O interior era limpo, mobília básica, mas funcional. Sala com sofás, mesa de jantar, cozinha ao fundo. Escada levando para o andar de cima. Cheiro de comida pronta, arroz, feijão, frango. Cheiro de lar que Bruno mal lembrava como era. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos presos, avental na cintura, apareceu da cozinha sorrindo. "Você deve ser o Bruno. Bem-vindo. Eu sou a Sônia. Cuido da casa." Ele murmurou um "oi" tímido. "Tem mais 2 pessoas aqui", Sônia explicou. "Outro rapaz da sua idade e uma moça mais velha. Todos em proteção temporária igual você. Vocês vão dividir o espaço, mas tem quartos separados. Regras simples. Não sair sem autorização, não usar celular para ligar para gente de fora. Não postar nada em rede social. Entendeu?" Bruno assentiu. Fazia sentido. Proteção só funciona se ninguém sabe onde você está. Renata colocou a mão no ombro dele. "Você fica aqui até terminar a fase crítica da investigação. Pode ser 1 semana, podem ser 3. Depende do andamento. Mas enquanto isso, tá seguro. Prometo." Ela se despediu e saiu com os agentes. Bruno ficou parado na sala segurando a mochila, sentindo-se estranhamente deslocado. Sônia apontou para a escada. "Seu quarto é o segundo à direita. Sobe, guarda suas coisas, depois desce para jantar." Ele obedeceu. Subiu devagar, encontrou o quarto. Pequeno, cama de solteiro, guarda-roupa, janela com grade e cortina fechada. Jogou a mochila em cima da cama e sentou, respirando fundo. Pela primeira vez em dias, não tinha medo imediato, mas também não tinha conforto. Era só vazio temporário. No jantar, conheceu os outros. O rapaz tinha 13 anos. Se apresentou como Diego. Magro, olheiras fundas, jeito desconfiado. Testemunha de assalto a ônibus que tinha virado execução. Viu os rostos dos atiradores, foi chamado para depor. E desde então estava escondido. A moça era mais velha, 18, se chamava Larissa. Tinha denunciado esquema de exploração em salão de beleza que era fachada para outra coisa. Detalhes ela não deu e ninguém perguntou. Cada um ali carregava segredo pesado demais para compartilhar com o estranho. Comeram em silêncio educado. Sônia tentava puxar conversa leve sobre comida, tempo, coisas bobas, mas ninguém tinha energia para fingir normalidade. Depois do jantar, Bruno subiu de novo. Deitou na cama, olhando para o teto desconhecido, ouvindo sons de casa estranha. Passos no andar de baixo, água correndo, porta fechando. Tudo muito normal, assustadoramente normal. Pegou o celular.
Renata tinha dito para não ligar para ninguém de fora, mas não tinha tirado o aparelho dele. Confiança ou descuido? Abriu a lista de contatos. Era curta. Pai, que não adiantava. 2 colegas de escola que mal falavam com ele. E o número de Renata. Foi rolar a tela sem rumo quando viu algo estranho. Uma mensagem. Não SMS porque ele não tinha crédito. Era notificação de rede social, daquelas que aparecem mesmo offline, armazenadas. Alguém tinha marcado ele em uma foto. Franziu a testa. Ele quase não usava rede social. Não tinha foto, não postava nada. Quem marcaria? Abriu curioso. A foto demorou para carregar. Conexão ruim. Quando finalmente apareceu, o sangue dele gelou. Era ele, saindo da escola. Tirada de longe, mas claramente ele. E a legenda em conta anônima criada há poucas horas. Esse aí dedurou. Cuidado onde anda. Bruno largou o celular na cama como se tivesse queimado a mão. O coração disparou. Respiração acelerada. Mãos tremendo. Eles sabiam. Não só sabiam que ele tinha denunciado, sabiam como ele era. Tinham foto. E postaram publicamente marcando ele. Isso significava 2 coisas. Queriam que ele soubesse que sabiam. E queriam que outros soubessem também. Ele pegou o celular de novo, mãos trêmulas, e desceu correndo as escadas. Sônia estava na sala vendo TV. Tem telefone aqui? Fixo. Preciso ligar para Renata. Agora. Sônia viu a expressão dele e não discutiu. Apontou o telefone na mesinha. Bruno discou o número que já sabia de cor. Tocou. 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 Finalmente atendeu. Renata. Sou eu, Bruno. Eles sabem. Postaram minha foto, dizendo que eu dedurei. Pausa curta, tensa. Calma. Respira. Me manda o link. Vou ver agora. Ele passou o endereço da postagem. Ouviu do outro lado o som de teclado, cliques rápidos. Então a voz dela, mais tensa. Filho da puta. Acabaram de criar a conta. Foto foi tirada hoje de manhã, antes de você sair de casa. Pausa. Espera aí. Silêncio. Bruno segurava o telefone com tanta força que os dedos doíam. Renata voltou. Vou acionar a equipe. Vamos derrubar a conta, rastrear IP, ver quem postou. Mas, Bruno, isso confirma que você está em risco real. Eles não estão só procurando, estão mandando recado. Recado tipo o quê? Tipo, a gente te acha onde você estiver. Voz mais baixa agora. Mas não vão achar aí. Ninguém sabe desse endereço além de quem precisa saber. Você está seguro. Eu prometo. Bruno queria acreditar. Mas promessas de adulto tinham falhado tantas vezes na vida dele que era difícil. E se acharem? Não vão. Mas se tentarem, tem segurança. Câmera, alarme, agente de plantão perto. Pausa. Você foi corajoso, Bruno. Continua sendo. Só mais um pouco. Ela desligou. Ele ficou segurando o telefone mudo, ouvindo o silêncio da casa que deveria ser segura, mas que, de repente, parecia frágil demais. Subiu de volta para o quarto. Diego estava no corredor, encostado na parede, de braços cruzados. Tinha ouvido tudo. Mandaram recado para você também? Perguntou sem rodeios. Bruno assentiu. Diego deu um meio sorriso amargo. Bem-vindo ao clube dos que viram coisa demais. Os 2 ficaram ali parados, 2 garotos que deviam estar preocupados com prova de escola ou jogo de videogame, mas que, em vez disso, carregavam peso de testemunha e alvo. Você acha que a gente sai dessa? Bruno perguntou baixo. Diego demorou para responder. Quando falou, a voz saiu cansada, mas não derrotada. A gente tem que sair, porque se não sair, eles ganham, e eu não vim até aqui para deixar eles ganharem. Bruno assentiu devagar. Não era exatamente esperança, mas era teimosia. E às vezes teimosia era o suficiente para continuar. Voltou para o quarto, trancou a porta e passou a noite inteira acordado, olhando para a janela gradeada, ouvindo cada ruído da rua lá fora e torcendo para que Renata estivesse certa, que ninguém acharia, que ele estaria seguro, que tudo aquilo, no fim, valeria a pena. Mas no fundo da mente, uma voz pequena e assustada sussurrava o que ele não queria admitir. E se não valer? Passaram-se 12 dias. 12 dias que pareciam 12 meses. Bruno acordava, comia, assistia TV sem prestar atenção.
Conversava pouco, dormia mal. A rotina da casa-abrigo era segura, previsível e, exatamente por isso, sufocante. Diego e Larissa estavam presos na mesma bolha. 3 vidas suspensas, esperando permissão para voltar a existir. Renata ligava a cada 2 dias atualizando. A investigação avançava. Mais prisões, mais apreensões. A rede de contrabando era maior do que imaginavam. Envolvia 5 estados, dezenas de pessoas, milhões em mercadoria ilegal. A fábrica era só um ponto. Tinha depósitos em outras cidades, caminhões registrados em nomes falsos, empresas fantasmas. Você ajudou a derrubar coisa grande, Bruno, ela dizia sempre, mesmo que não pareça agora. Mas para ele, sentado em quarto pequeno, longe de tudo, não parecia vitória. Parecia apenas... Espera. Foi no 13º dia que tudo mudou. Bruno acordou com um barulho diferente lá embaixo. Não era Sônia preparando café. Era voz alterada. Passos rápidos. Ele desceu correndo, ainda de pijama. Na sala, 2 agentes federais que ele não conhecia conversavam com Sônia. Rostos tensos. Um deles segurava tablet mostrando algo na tela. O que aconteceu? Bruno perguntou, o coração já acelerado. O agente mais velho olhou para ele e depois para Sônia, como se medindo o que podia falar. Suspirou. Houve vazamento. Alguém dentro da investigação passou informação. A gente não sabe quem ainda, mas... Hesitou. Eles sabem de 3 casas-abrigo, incluindo essa. O chão pareceu desabar sob os pés de Bruno. Sabem que eu tô aqui? Não especificamente, mas sabem que tem gente protegida nesses endereços e a gente não pode arriscar. O agente guardou o tablet. Vamos transferir vocês, agora. Peguem só o essencial. 5 minutos. Diego desceu correndo também, seguido de Larissa. Ninguém precisou explicar 2 vezes. Subiram, pegaram mochilas, enfiaram o pouco que tinham dentro. Bruno mal teve tempo de pensar, apenas agiu. 5 minutos depois, estavam sendo colocados em outra van, dessa vez com escolta. 2 carros, um na frente, um atrás. Vidros escuros. Velocidade acima do permitido. Rodaram por mais de 2 horas. Saíram da cidade, pegaram estrada, entraram em município vizinho. O destino era diferente. Não casa, mas pequeno hotel em cidade do interior, com segurança armada na porta e registro falso. Quartos separados, ordens estritas de não sair, não abrir janela, não atender telefone. Bruno sentou na cama do quarto novo. Impessoal, cheiro de desinfetante, cortina fechada, e sentiu pela primeira vez vontade de desistir. De ligar para alguém e dizer, eu desisto. Finge que eu não vi nada. Me deixa voltar. Mas para onde voltar? Para casa sem mãe e com pai bêbado? Para a rua onde gente o procurava? Para a escola onde teriam postado sua foto chamando de dedo duro? Não havia voltar, só havia seguir, mesmo sem saber para onde. 3 semanas depois, Bruno estava na sala do hotel assistindo o jornal local, mais por falta de opção do que por interesse, quando a notícia apareceu. Polícia Federal conclui operação contra contrabando. 43 presos, 120 milhões de dólares em mercadorias apreendidas, desmonte de organização criminosa que atuava em 5 estados. Investigação começou após denúncia anônima em fábrica abandonada. As imagens mostravam caixas sendo retiradas, pessoas algemadas entrando em viaturas, delegados dando entrevista. Diego, sentado ao lado, olhou para Bruno. Foi você, né? A denúncia anônima. Bruno apenas assentiu, mudo. Valeu a pena? Diego perguntou. Não em tom de acusação, curiosidade genuína. Bruno demorou para responder. Pensou em tudo que tinha perdido. Casa, rotina, liberdade, sossego. Pensou em tudo que tinha ganhado. Conhecimento de que pessoas ruins estavam presas, de que mercadoria roubada não ia mais circular, de que ele, sozinho, pequeno, invisível, tinha feito diferença. Não sei, disse, honesto. Pergunta de novo daqui uns anos. Diego riu sem humor. Justo. 2 meses depois, Renata apareceu pessoalmente no hotel. Trazia notícias. Sentou com Bruno em uma sala reservada, apenas os 2, e explicou. A investigação encerrou a fase principal. Tem processos correndo, mas o perigo imediato passou.
Os principais envolvidos estão presos e os que estão soltos não têm mais estrutura para ir atrás de testemunha. Pausa. Você pode sair da proteção. Bruno sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. E eu vou para onde? Você tem opções. Renata abriu uma pasta. Opção 1. Volta para casa. Seu pai foi notificado. Disse que aceita você de volta. Bruno fez cara feia. Voltar para lá era voltar para lugar que nunca foi lar. Opção 2. Acolhimento institucional, abrigo especializado para adolescentes que passaram por situação de risco. Não é perfeito, mas é estruturado. Tem escola, psicólogo, assistente social. Melhor que a primeira opção, mas ainda cheirava a provisório. Opção 3. Renata hesitou. Tem uma família substituta. Casal sem filhos, mora no interior. Já foi avaliado pelo sistema. Eles topam te acolher. Não é adoção ainda. É acolhimento temporário, mas com chance de se tornar permanente se der certo. Bruno levantou os olhos, surpreso. Família? De verdade? De verdade. Conhecem sua história? Sabem que você denunciou o esquema criminoso, que você agiu certo mesmo sendo difícil. Eles querem te dar chance. Pela primeira vez em meses, algo parecido com esperança se mexeu no peito de Bruno. Eu posso conhecer? Pode. Semana que vem, se quiser. Ele assentiu devagar, processando a possibilidade de que talvez, só talvez, algo bom pudesse sair de tudo aquilo. 6 meses depois, Bruno estava sentado na varanda da casa nova, no interior, longe da cidade grande, longe da fábrica, longe de tudo que tinha sido antes. A casa era simples. 3 quartos, quintal com árvore frutífera, rua tranquila onde todo mundo se conhecia. Os pais substitutos, seu Marcos e Dona Ana, eram gente simples também. Ele, mecânico aposentado. Ela, professora de escola municipal. Não prometeram luxo nem perfeição. Prometeram teto, comida, respeito e paciência. Até agora, tinham cumprido. Bruno tinha voltado a estudar. Escola pequena, turma acolhedora, professores que sabiam de onde ele vinha e não faziam disso motivo de pena, mas de apoio. Estava indo bem. Não era gênio, mas estava tentando. E tentativa, descobrira, já era muito. Renata visitava a cada mês, conferindo como estavam as coisas. Na última visita, trouxe notícia. O processo principal tinha terminado. Condenações pesadas, anos de prisão. Esquema desmontado. Você ajudou a fazer justiça, Bruno. Ela disse, sorrindo cansada. De verdade. Ele não respondeu na hora. Apenas olhou pela janela para a rua tranquila, para a vida que nunca imaginou ter. Sabe o que eu aprendi? Disse finalmente. O quê? Que porta aberta pode ser armadilha, mas também pode ser saída. Olhou para ela. Depende do que você faz depois de atravessar. Renata sorriu. Filosofia de garoto de 12 anos. Impressionante. 13, ele corrigiu. Fiz aniversário semana passada. Ela piscou, surpresa. E eu não sabia. Desculpa. Tudo bem. Bruno deu de ombros. Dona Ana fez bolo. Foi diferente. Bom diferente. Diferente de não ter nada. Diferente de ser ignorado. Diferente de estar sozinho. Renata se levantou, pronta para ir embora. Antes de sair, parou na porta e olhou para trás. Bruno, você sabe que pode ter vida normal agora, né? Não precisa mais carregar peso de testemunha. Pode só ser garoto. Ele pensou nisso. Vida normal. Escola, amigos, videogame, reclamação de lição chata. Coisas que outros tinham e ele nunca tivera. Vou tentar, disse. Mas acho que nunca vou esquecer. Não precisa esquecer, ela respondeu suave. Só precisa não deixar que isso seja a única coisa que você é. Depois que ela foi embora, Bruno ficou na varanda até escurecer. Pensou na fábrica, na porta que atravessara, nos homens que vira, no medo que sentira. Pensou em como tudo tinha mudado por causa de uma escolha. Entrar ao invés de passar reto. Não se arrependia. Doía, assustava, custara caro, mas não se arrependia, porque do outro lado daquela porta, depois de todo o medo, toda a fuga, toda a espera, ele tinha encontrado algo inesperado, uma chance. E talvez pela primeira vez na vida,
alguém que acreditava que ele merecia essa chance. Entrou para jantar quando Dona Ana chamou. A mesa estava posta. Comida quente, gente conversando, risada baixa. Sentou, pegou o garfo e começou a comer. Não era perfeito, mas era real. E real, descobriu, era bem melhor do que qualquer coisa que tivera antes. Se essa história te tocou, deixe seu like. Compartilhe para que mais pessoas saibam que coragem pode vir de lugares inesperados e se inscreva no canal. Porque enquanto houver portas sendo atravessadas, escolhas sendo feitas e garotos invisíveis decidindo fazer a coisa certa, haverá histórias que precisam ser contadas. E talvez, contando-as, a gente inspire alguém a também atravessar a própria porta.